Oi de casa. Oi, gente, estamos de volta com o nosso Martins Andrade e você. E hoje, voltando aí com o nosso Martins Andrade e você, para falar de Ceará, Fortaleza, também um pouquinho de Ferroviário e, na sequência, o nosso Fora Futebol, né? Esse canal que a gente está aí na internet, no YouTube e também tem no Twitter, Facebook, que a gente também compartilha, foi criado por causa do nosso programa que a gente tinha no rádio, e nós encerramos nossa participação no rádio e estamos voltando aqui devagarinho, esperando que os amigos que foram nossos ouvintes possam retornar através do YouTube e participar também das nossas falas, do Martins Andrade e você, como participavam no tempo do rádio, né? Ouvindo e nos honrando com a sua audiência. E aqui, você, para participar com a gente, você acessa o nosso canal, né? E para isso, a gente pergunta, onde você está? Como é que eu vou saber? Você acessa o nosso canal, o canal é Martins Andrade e você. O mesmo nome do programa que a gente tinha na rádio, né? Martins Andrade e você. Você acessa no YouTube e vai lá dar o seu like, né? Diz se está gostando ou não. Deixa o seu comentário, compartilha, se inscreve e acompanha a gente, né? Que a gente está aqui voltando devagarinho. Sempre que tem tempo, faz um vídeo para você e deixa aí para você ficar observando. E com certeza a gente vai ficar muito satisfeito com a sua presença, com o seu like, né? Com o seu comentário também, que você pode botar lá, postar o seu comentário nos nossos vídeos. Com certeza nós vamos ficar alegres, né? E hoje a gente volta a falar do futebol cearense. Eu sempre falei isso nos nossos programas. Eu falo muito do futebol cearense. Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Se algum outro assunto tiver em pauta do nosso futebol, a gente fala também. E no final tem o Fora Futebol. Como eu já expliquei, sempre explico, o Fora Futebol é para não deixar você alienado. A gente fala de futebol de manhã, de tarde e de noite, e os rádios falam de manhã, de tarde e de noite, e o ouvinte de futebol, ele fica quase que alienado, ouvindo só futebol. Então o que eu fiz quando eu trabalhava em rádio? Na vez mais, a gente encerrava a programação de domingo, eu falava do futebol, o Paulo Rodrigues, né, que Deus o tenha no bom lugar, ele fazia aquela complementação, mas antes dele iniciar, fazer aquela rodada dos campeonatos nacionais, eu encerrava a programação com o Fora Futebol. Eram 15 minutos que eu falava sobre um assunto qualquer, que não fosse de futebol. Política, poucas vezes falei de religião, mas política, economia, problemas sociais, eu falava sempre, né? E a gente saiu de lá, foi para as outras rádios, também levamos essa sequência do Fora Futebol. Então hoje a gente está aqui. Não tem mais aquele tempo de 2 horas, né? Porque também você não vai fazer um programa de 2 horas gravado para as pessoas ficarem lá com o celular ou na televisão ouvindo 2 horas. Se fosse ao vivo até, mas ainda não tenho condição de fazer um programa ao vivo. Mesmo porque eu não sei nem mexer ainda em computação para fazer uma programação ao vivo. Mas a gente vai levando aqui devagarinho, esperando que você possa se inscrever e compartilhar o nosso canal com outras pessoas, para que eles saibam que a gente está de volta através da internet, né? E falar sobre o Ceará. O Ceará perdeu 2-0, muita gente assistiu e viu aí como é que o Ceará atuou, e a gente, para falar e também não levar muito, porque muita gente já comentou, a televisão toda já comentou, muitos comentaristas já fizeram comentário, a gente tem que fazer só algumas observações, né, sobre o jogo de hoje. Eu esperava mais do Ceará, sinceramente, esperava muito mais do Ceará, mas infelizmente esse mais que a gente esperava não veio. O Ceará tem um problema ali de criação, tem dois volantes com o nome de Richardson, né? Um é Richarlison e o outro é Richardson. O Richardson, né, que é o mais alto, magro, 2 jogos, o jogo passado e o jogo agora, ele andou entregando a tapioca, né? Andou entregando. No outro, praticamente deu um gol. E esse agora quase que ele joga para trás e quase que aconteceu o gol.
o São Paulo usou muito o lado esquerdo da defensiva do Ceará, o lado direito da defensiva do Ceará, mesmo porque o São Paulo tem muita força pelo lado esquerdo, né? O seu ala esquerda é um jogador de muita força, e ele também muita habilidade, ele sobe muito, e o São Paulo, quando joga por ali contra qualquer adversário, se torna muito forte, porque a partir dali as jogadas acontecem. Mas foi no primeiro gol do São Paulo, houve o rebote, a defesa do Ceará não estava muito atenta, o rebote foi para o lado esquerdo e a bola foi feita, o lançamento, foi feita a assistência para o centroavante de São Paulo, alto, né? Cabeceou quase praticamente só e foi indefensável. O segundo gol do São Paulo também foi um problema pelo lado direito, um rebote que a defesa do Ceará também não cuidou, e a bola foi para o lado direito e foi feito a assistência para o centroavante que vinha entrando pelo lado esquerdo e faturou 2-0. Mas a gente tem também que notar que o Ceará teve aquele problema, teve o problema daquela penalidade que não foi pênalti, né? Eu achava que tinha sido dentro da grande área e o VAR acabou marcando fora, mas mesmo assim contou com a expulsão do zagueiro do Ceará, porque ele já tinha um amarelo, né? E dentro da grande área, a FIFA tá abrandando aí para quem faz a falta dentro da grande área, nesse caso, mas como a falta foi fora, ele teria que ser advertido com um cartão amarelo e foi expulso. E no segundo tempo, o Ceará mexe, tentando crescer. Aí acontece do Zé Roberto ressuscitar o famoso tostão, né? O profissional que jogou futebol sabe que o tostão foi abolido do futebol porque era uma agressão muito forte no atleta. Você dá um tostão, geralmente o tostão forte demais, ele rompia a musculatura posterior da coxa do jogador. Isso deixava uma marca muito forte, né? O tostão, e o jogador passou a se respeitar. E o Zé Roberto foi recuperar o tostão e acabou indo expulso. Mas é aquela coisa do futebol, né? Esperava-se um pouco mais dele, né? Mesmo porque o seu treinador novato já havia montado um time até um pouco melhorou, mas nas duas últimas partidas, infelizmente, não deu para o gasto, né? E depois nós tivemos o jogo do Fortaleza. O Fortaleza também se esperava muita coisa do Fortaleza, primeiro porque estava pegando o lanterna do campeonato, né? Fortaleza passou vários jogos na lanterna no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e agora está aí o Juventude na lanterna, e se esperava alguma coisa, porque o Fortaleza vinha de 5 jogos, aí 6 no sexto ele andou perdendo, mas esperava-se que ele se recuperasse nesse jogo contra o Lanterna. Mas não foi assim. O que se viu foi o Juventude tomou o primeiro gol e pensava-se que o Fortaleza ia partir para liquidar a fatura em cima do Juventude, mas que nada. O Juventude conseguiu se recuperar. O Fortaleza fez modificações, alterou muito o seu time. Eu não sei o que é que o Vojvoda quer com o Lucas Lima. Eu não sei. Eu tenho para mim que é um problema de administração do time, já que o Lucas Lima vai ser devolvido lá para o time de onde ele é originário. E o time deve estar falando aí com a diretoria: vamos botar esse homem para jogar, para ver se a gente consegue, quando ele voltar para cá, a gente consegue botar ele para outro canto, tirar algum dinheiro. Porque eu não sei o que é que o Vojvoda espera do Lucas Lima. Ele mata praticamente o meio de campo do Fortaleza. Não é um jogador de disputar uma bola, ele não disputa uma bola, né? Não briga, ele não segura mais uma bola, já foi muito bom nisso aí, mas ele não segura mais uma bola. E os passos dele não complementa nada, ele não acrescenta absolutamente nada. Nada. Eu pergunto assim, porque o Vojvoda é um treinador muito habilidoso, muito inteligente, a gente considera ele inteligente, mas hoje, o Fortaleza de hoje foi um negócio sério.
Foi um negócio sério. E precisa que ele defina alguma coisa ali. Certo? Eu sei que hoje os treinadores, quando eles dizem que tem o time na mão, ele está praticamente dizendo para todos os jogadores do plantel que eles vão jogar. Né? Quando o treinador diz, olha, vocês vão ser titular comigo, o jogador cria confiança e acha que ele vai ser o titular. Então quando chega no jogo, ele quer jogar também. É por isso que muitos times hoje, já falei isso, mas estou repetindo, muitos treinadores hoje, eles fazem assim. Eles alteram as suas equipes para os outros poderem jogar. Senão, o jogador vai ficar de beicinho e dizer assim, ele disse que a gente ia jogar, que a gente era titular, mas ele só está botando fulano, e a gente está aqui, aí o jogador perde o interesse, né? Então, por isso que joga. Que eles colocam. Mas, no caso do Fortaleza, teve jogador hoje que era para ter sido substituído rápido, ligeiro, não tinha que estar demorando coisa nenhuma. Mas, fazer o quê? O treinador não sou eu. O treinador não sou eu. E aí fica complicado, né? Você tá vendo o jogo, a gente observa que tem jogador que não está rendendo, né? Não rende. Tá um negócio sério. Ali, por exemplo, Zé Wellison. Botaram o Zé Wellison, um volante ocupando a borda, como a gente chama ali, né? O lado direito, né? O homem do lado direito. Mas é o Edson, do lado direito, para quê? Para pegar o lateral esquerdo do Juventude, que não era essas coisas todas? Só para isso? Quando, na verdade, o Romarinho, mesmo estando numa situação ruim, mesmo assim, o Romarinho ainda era para ter jogado hoje, ou pelo menos entrado no segundo tempo. Por quê? Porque o jogador veloz, o cara se preocupa. E ele pode estar na pior fase do mundo. Um jogador veloz e habilidoso preocupa. E eu fiquei impressionado que o Vojvoda não fez a substituição, não colocou um jogador ali de maior velocidade. Permaneceu com o Zé Wellington pelo lado. E aí o Thiago Galhardo vinha pelo meio, era um homem de meio ali para chegar dentro da grande área, junto com os outros atacantes, né? Colocou o Robson. Quem assistiu o jogo viu os comentaristas falando do Robson, e eu estou falando aqui, não é porque eu tenho ouvido o cara falar, mas é porque o Robson tem ele tem uma qualidade forte, muito forte, o Robson. Ele finaliza bem, né? Ele finaliza bem. Mas hoje nem essa qualidade ele teve, porque teve 2 oportunidades de finalizar e perdeu, chutou mal, né? Aliás, chutar mal é um problema do futebol brasileiro. Eu sempre disse aqui que nós temos os piores finalizadores do futebol mundial, são brasileiros. Você viu o Thiago Galhardo, num determinado momento, foi tentar dar um toque, botou a bola lá em cima. Alguns jogadores também do Juventude, outros do próprio São Paulo também foram tentar finalizar e jogar a bola no mato. O nosso jogador, o jogador brasileiro, ele não treina, termina o treino dele, ele vai se preocupa com o cabelo dele, mais se preocupar com o cabelo, com aquelas bichas bordadas aqui na pele, né, aquelas negócios, ele vai se preocupar em ficar treinando depois, vai nada, vai não. E aí, Estado, nós perdemos em termos de finalização para os africanos. Você assiste futebol europeu e tá cheio de africano. Ele não faz essas bobagens que o jogador brasileiro faz, não. Pega a bola, embarca e sai segurando a cabeça, com a mão na cabeça, puxando o cabelo. Não, rapaz, isso é coisa profissional. O jogador profissional não pode estar perdendo, chutando bola desse jeito que o brasileiro chuta, não. Olha, você é profissional disso, rapaz. O cara tem que se lembrar que você é um profissional. Um jogador de futebol profissional tem que saber bater bem uma bola, tem que saber dar um passe, tem que, se possível, saber dar um drible. É coisa de profissional. Mas o nosso não, ele não se preocupa com o chute, né? Você viu o Lima, estou voltando aqui de novo falando assim, você viu o Lima, a primeira bola que veio para ele, que o goleiro do São Paulo, né, que jogou aqui, foi tentar sair jogando, armar uma bola pelo lado esquerdo, a bola veio para o Lima. Ora, quem viu o jogo Brasil, Alemanha 7, Brasil 1, viu que o jogador europeu, o jogador alemão, naquela dali ele faz brincando. Ele pega de primeira, ela sai rente no chão, não dá nem tempo. O nosso não. O Lima, que a gente acredita um grande jogador, ela veio, ele fez como aqueles peladeiros de final de semana, né?
o cara que joga pelada dia de sábado, né? Ele passa a semana todo trabalhando, sexta-feira de noite ele vai tomar umas cachaçinhas, uma cervejinha, aí quando é sábado de manhã ele vem bater um racha, ou à tarde. Aí aquela bola vem, ele vai emendar de primeira, ela pega aqui no calcanhar e sai pro outro canto, ele fica com a mão na cabeça. Fica lá com a mão na cabeça, achando que errou. Não, o peladeiro, tudo legal, mas o profissional, o jogador profissional, ele tem que saber, ó, tem que treinar. Bota um menino para jogar bola para ele, jogar a bola, bater no chão para ele emendar, né? Eu me lembro que lá no Ferroviário a gente fazia assim, quando era juvenil, né? Bota com o fulano, joga a bola no chão aí com força para eu emendar aqui. Treinava para saber bater. Um jogador profissional, ganhando dinheiro, né? Viajado, como a gente diz. O nome já saiu no gibi. Gibi é quando sai no jornal e da revista, né? Quando você tem o nome publicado no jornal e revista, é porque o nome já saiu no gibi. Pois bem, então é isso aí. Fortaleza acabou cedendo o empate, né? E quase que toma o desempate. Muito próximo, né? Muito próximo. O gol de cabeça do time de Juventude. Incrível como o Capixaba, o Juninho Capixaba, ele não sobe numa bola, ele não se antecipa, nem se fosse a mãe dele pedindo com um texto na mão. Ele não vai. Ele é um excelente lateral esquerdo, habilidoso, canhoto, sai jogando com muita facilidade, mas homem não chama ele para disputar bola de cabeça com seu ninguém. Nem com a formiga, que ele não vai. O Fortaleza já tomou não sei quantos gols por aquele lado, porque ele não se antecipa, ele não vai não. Ele fica na dele, mas menino, se ele vai atrás de bater a cabeça com ninguém. Pois é, aí resultado, empatou o jogo e quase em 2 contra-ataques, quase que o Fortaleza perde o jogo. Então, tem que, o Vojvoda tem que definir algumas coisas. Fulano, você vai jogar comigo, mas você vai esperar mais um pouquinho. E fulano, se você não render bem, eu vou te tirar logo no primeiro tempo, porque nós estamos aí, certo? Para o cara que vai entrar se esforçar mais um pouco, né? E o Ferroviário já está aí com a sua chapa praticamente, a chapa de presidência, né? Para se eleger no dia 24, tranquilo, né? Já está aí pronta, o presidente da diretoria executiva vai ser o Aderson Maia Nogueira Júnior, filho do grande Aderson Maia, nosso colega de imprensa, né? Tem como vice-presidente o Pedro Bruno, que a gente espera que essa dupla seja bem dinâmica e que conte com o apoio dos outros, porque só os dois não vai resolver nada. Só os dois não resolve nada. Se não tiver o apoio de todo mundo, dos sócios proprietários, da torcida, chegar junto, fazer uma promoção aí para arrecadar fundos para poder colocar o time na frente. Se não tiver isso aí, o Ferroviário não vai adiantar nada. Mudar, fez toda a pressão, tirou a diretoria, a torcida tirou a diretoria, ou a diretoria renunciou, mas precisa que as pessoas cheguem junto. Então no dia 24 é a eleição, né? O Aderson Maia Nogueira Júnior, o Aderson Júnior, a gente chama aqui, já é praticamente o presidente, vai ser só ratificado com o Pedro Bruno, e tem mais o Conselho Deliberativo, né, o presidente do Conselho Deliberativo, e a gente espera muito também da diretoria de futebol, né? A diretoria de futebol está aí com o Valmir Araújo, né? O Valmir Araújo é um cara inteligente, já passado na casca do alho, não se tem muito o que fazer do Valmir Araújo. Ele sempre monta grandes times pelo conhecimento que ele tem e pela facilidade que ele tem de fazer essas contratações, conhece muito. E a gente espera muito que a diretoria executiva do Ferroviário, junto com o departamento de futebol, que vai ficar a cargo do Valmir Araújo, possa desenvolver um trabalho e pelo menos colocar o Ferroviário nos trilhos que ele merece, por ser a terceira força do futebol cearense. Eu sempre digo isso porque tem gente que diz assim, não, a terceira força é fulano, a terceira força é cicrano, time tal, time acolá, não sei o quê. Não, terceira força é o Ferroviário, sabe por quê? Porque o Ferroviário já disputou 24 finais de campeonato cearense. Qual foi o outro que disputou 24 finais? O Ferroviário ganhou 9 e perdeu 15. Então é por isso que ele é a terceira força, né? Não é porque
a favor do torcedor dizer que o Ferroviário é a terceira força, não sei o que. Não, a terceira força é fulano, o time fulano. Não, os times fulano de tais, cicranos de tais, estão passando por uma fase, né? Uma grande fase porque o diretor, às vezes, até já estaciona, que já estagiou lá no Ferroviário, vai para lá e faz um trabalho. Mas aquilo, para chegar a disputar um campeonato cearense 24 vezes, aí vai caminhar muito, vai andar muito. Então é bobagem. O Ferroviário é a terceira força desse futebol e a diretoria que vai assumir, junto aí com o departamento de futebol, tem que fazer um grande time para que possa render bem, não é? Onde você está? Como é que eu vou saber? Você vai no nosso canal Martins Andrade e você clica lá, assiste o nosso vídeo e deixa lá o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com seus amigos que ainda não sabem que a gente está aqui voltando. Tá legal? Tá certo? Bom, nós vamos ao nosso Fora Futebol. O nosso Fora Futebol, vocês se lembram, eu vou falar de política hoje, vocês se lembram que numa reunião que teve aí com o presidente da República, o ministro do Meio Ambiente, disse que tinha que afrouxar, vamos afrouxar para a boiada passar, enquanto eles estão preocupados aí discutindo outras coisas, a gente afrouxa para a boiada passar. A boiada, o que ele fala, são grandes fazendeiros, grandes agropecuaristas, que estão destruindo matas na Amazônia, cortando matas, derrubando a vegetação amazônica, e o IBAMA e outros órgãos praticamente foram desmontados, né, para não fiscalizar. Teve diretor do IBAMA que foi exonerado, teve gente que foi exonerada porque estava fiscalizando, né? Então, essa é a boiada que ele fala. Agora, lá na Amazônia, se derrubar a vegetação, é um pagamento que a gente vai ter que com o tempo, a gente vai ter o troco, né? Porque quem gera o nosso oxigênio são os vegetais. O vegetal, ele pega o CO2. Sabe o que é o CO2? É a fumaça. Eu vou falar bem, o CO2 é a fumaça. Então o vegetal, à noite, né, ele abre lá uma célula e o CO2 entra. E ele fica com o carbono, que é o C, é o carbono, e libera o O, duas vezes, são dois Os, né? Que é o oxigênio. Ele fica com o carbono e libera o oxigênio. É esse oxigênio que a gente respira, que você respira, que nós respiramos. Preste bem atenção. A planta, na folha, ela tem uma célula, né? Não interessa que dizer o nome da célula, que ela se mantém fechada durante o dia, para não perder água, muita água. E quando à noite essa célula se abre. Então, a fumaça dos carros, a fumaça do cigarro, a fumaça do fogo, ela está na atmosfera e ela chega na planta, a planta absorve, que é o CO2. E o CO2, ela pega, fica com carbono. Um vegetal, a planta, é praticamente carbono puro, certo? E libera para a atmosfera os dois Os, que é o oxigênio, duas moléculas de oxigênio, duas moléculas de oxigênio. Então, é isso aí que a gente respira, o oxigênio, que eu, você e todos nós. Estão aí os fazendeiros, a boiada está passando, estão derrubando tudo, aí o Brasil já é o maior desmatador do mundo esse tempo todo. Mas tem outro probleminha que eu queria falar para vocês. É que dentro dessa boiada tem gente desviando rios. E o rio passa aqui, né? E ele pega um trator, contrata aí uns grandes tratores e faz canais dentro da terra dele, e lá depois ele só faz barrar o rio aqui, a água vai para dentro da fazenda deles. Olha, a gente, só nesses 2 anos, 3 fatos já aconteceram ali entre Mato Grosso, Goiás, por ali assim, fazendeiros desviando rios, rio pequeno, né? Ele desvia e bota para dentro da terra dele. E pronto, acabou, fica por isso mesmo. É a boiada, né, mudando a condição ambiental do Brasil, né, a condição geográfica do Brasil, porque isso aí implica também mudanças da geografia, porque um rio passando aqui, e você pega um trator, faz canais para dentro da sua terra, e